Mateus capítulo 9, versículo 35. Eu quero compartilhar aqui uma palavra simples nessa noite, mas eu creio que ela contém uma chave. Diga comigo, chave. Uma chave para aquilo que o Senhor vai fazer aqui nos próximos meses e nos próximos 2 anos. Escute isso, guarde. Apesar de ser muito simples, é uma chave para o que o Senhor vai fazer já aqui nessa igreja, nos próximos meses e nos próximos 2 anos. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 9, no versículo 35. Vamos ler? Mateus capítulo 9, versículo 35 diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Versículo 38: Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Vamos meditar nesses versículos. A Bíblia diz que Jesus ele vinha de uma série intensa de trabalho, passando por várias sinagogas, pregando o evangelho, passando por várias localidades, tocando todo tipo de gente, curando enfermos, expelindo o demônio, purificando o leproso. E de repente a Bíblia diz que ele se depara com uma grande multidão. Diga comigo, grande multidão. E ele enxerga essa multidão, e quando ele a vê, a Bíblia diz que ele se compadece dela. Ele consegue sentir a dor que aquelas pessoas sentiam, a necessidade, o peso do coração de cada um e a necessidade de encontrarem um lugar de pastoreio, um lugar de cuidado. E é nesse momento, quando Jesus ele vê a grande multidão, quando ele sente a necessidade daquele povo, ele vira o olhar para os seus discípulos e pede para que os discípulos roguem ao Pai, para que o Pai envie trabalhadores para a seara, porque a seara era muito... mas poucos eram os trabalhadores. Versículo 38: Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então Jesus está aqui na história como uma figura central, como o pivô da história. E ao redor de Jesus tem 2 grupos. Primeiro, um grupo muito grande chamado multidão. Diga comigo, multidão. E um grupo pequeno chamado de discípulos. Repita, discípulos. E o que eu quero refletir nessa noite com a igreja é: em qual grupo você está hoje? De qual grupo você faz parte? Parece uma pergunta clichê, óbvia. Talvez você tenha ouvido muitos pregadores falando sobre isso, mas eu quero refletir com você nessa noite a respeito dessa relação entre ser multidão e ser discípulo. Amém? Amém. De qual grupo nós fazemos parte? Uma das coisas que nós precisamos entender é que Cristo veio à Terra com uma missão. Cristo veio à Terra com uma missão. Eu não quero ser muito conceitual hoje, respeitando todo o ambiente profético que nós estamos, mas a palavra de Deus diz em Gênesis, no capítulo 1, que Deus, ao criar o homem, Ele faz o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então eu vou fazer um exemplo aqui. Eu quero chamar o Vini. Vem cá, Vini, nós vamos... para você entender bem essa história. Deus faz o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então beleza, eu trouxe o Vini aqui. Imagine que o Vini, ele é a minha imagem, conforme a minha semelhança. Parece comigo? Parece, faz assim, força aí, assim, parece. É só olhar para a barriga aqui, ó, igualzinho. Meu avô, antes de falecer, uma das últimas palavras que ele falou para nós, que fica reverberando no nosso ouvido, ele chega para o Vini e fala assim: Vini, você e o Daniel estão muito gordos. Então força aí, a minha imagem é a minha semelhança. O Vini é a minha cópia, é idêntico a mim. Imagine que eu sou um homem muito rico, eu sou governador do estado do Espírito Santo, eu tenho muito dinheiro, muito poder e também muita responsabilidade. Agora imagine que por algum motivo eu não posso ir num evento, eu não posso ir numa reunião, mas eu quero que as pessoas pensem que eu estou nessa reunião. Quem é que eu posso mandar? Vini. O Vini. Por que o Vini? Porque o Vini é a minha imagem. O Vini, ele é manso, não só gordo, mas ele é manso como eu sou. Ele é misericordioso como eu sou. Ele chora com os que choram como eu choro com os que choram. Ele é humilde como eu, ele resplandece o mesmo brilho que eu, ele é a expressão exata do meu ser. Vocês estão entendendo?
era a condição do homem original. Então, quando o homem original, por ser imagem de Deus, ele tinha a autoridade e o direito legal de caminhar sobre a terra e de governá-la. Quantos entendem? Quando o homem cultivava a terra e guardava a terra, a criação, quando olhava para a face do homem, de Adão, enxergava quem? Enxergava a matriz, enxergava o pai. Vocês estão entendendo? Por isso, por enxergar o pai, ela se sujeitava e obedecia à ordem do homem original. E o homem original vivia uma relação de harmonia, uma relação de cultivo, uma relação de guarda com a terra. Só que um problema acontece. Esse homem original, esse Adão original, o que acontece? Ele transgride e ele cai. O homem entra em um processo de queda. Diga comigo, queda. Queda. Quando o homem entra nesse processo de queda, ocorre um processo desfigurativo na imagem de Deus na face do homem. Quando a criação passa a ver esse homem trabalhando, ela não reconhece como Deus. O homem entra num processo desfigurativo. Imagina comigo, essa daqui. Esse cara parece comigo? O Igor parece comigo? Não. Ou seja, ele foi desfigurado à imagem original. Logo, quando a criação vê esse cara trabalhar e cultivar, ela não vê mais Deus, por isso ela não se sujeita mais. E esse homem, ao invés de ele cumprir a ordem de Gênesis 2,15, de cultivar e guardar, agora esse cara faz o quê? Agora ele se torna um explorador e um usurpador da terra. Por isso Paulo fala em Romanos capítulo 8 que a terra ela passa a entrar em cativeiro, em escravidão. Vocês estão entendendo? Amém. E até hoje ela clama pelo dia da sua redenção. Então eu te pergunto para você refletir: se a escravidão da terra, se o cativeiro da terra, ela foi um resultado da deformação da imagem de Deus estampada na face do homem, qual é a forma de libertar a terra novamente do cativeiro ao qual se encontra? Não, vocês não entenderam, só 3 entenderam. Vou repetir. Se o cativeiro, a escravidão da terra, que a gente vê até hoje, e ela geme com dores de parto, a terra clama, foi um processo derivado da desfiguração da imagem de Deus no homem, qual é a maneira de libertar a terra da escravidão novamente a qual se encontra? Formando a imagem de Deus na face do homem. Quantos me entendem? Amém. Então qual foi o plano de Deus? O Filho de Deus, o mesmo que estava no jardim criando todas as coisas, ele se faz carne, ele vem à terra com uma missão. Qual a missão? Gerar um novo homem, gerar um homem coletivo, reconfigurado à sua imagem, redimensionado à sua semelhança. Ele vem levantar um novo Adão, humanidade composta pelo homem coletivo, Cristo, o cabeça, a igreja, o seu corpo, a sua noiva. E a partir desse homem, dessa nova humanidade redimensionada, agora a terra pode ser liberta do cativeiro ao qual se encontra. Vocês estão entendendo? Então o processo da redenção de todas as coisas, da restauração de todo o cosmos, passa primeiro pela redenção do homem, obra da cruz, e pela formação da imagem de Cristo, do primogênito do homem. Essa é a soberana vocação de Deus. Então por onde Jesus passava, cara, por onde ele passava, ele tinha essa missão. Ele chegava para as pessoas e falava: ei cara, vocês querem ser esse tipo de gente específica, que vai inaugurar uma nova humanidade, que vai restabelecer uma nova terra? E as pessoas diziam sim. Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e come on, siga-me, sejam meus discípulos. Diga comigo, discípulos. Mais uma vez, discípulos. Uma curiosidade: você sabia que a palavra discípulo foi uma das palavras que Jesus mais falou enquanto ele esteve em seu ministério aqui na terra? Em números exatos, Jesus falou 226 vezes a palavra discípulos nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora, sabe quantas vezes Jesus falou a palavra igreja nos 4 evangelhos?
2. Mateus 16, Lucas 9. É interessante isso. Jesus falou 226 vezes a palavra discípulos e falou 2 vezes a palavra igreja. Só abrindo e fechando parênteses, das 28 parábolas que Jesus proferiu, tirando as repetições, mais da metade das parábolas, por isso que essa pregação parte A foi essencial aqui nessa noite. Das 28 parábolas que Jesus proferiu, mais de 50% das parábolas Jesus falou sobre dinheiro. Jesus falou sobre finanças, para ensinar como o seu reino funcionava. Então olha só, fecha parênteses, veja como nós falamos muito daquilo que Jesus falou pouco, e falamos pouco daquilo que Jesus falou muito. Jesus falou 2 vezes daquilo que a gente fala muito, que é a igreja, e Jesus falou, e nós falamos muito daquilo que ele falou pouco. Vocês estão entendendo? Jesus falou 2 vezes daquilo que a gente fala muito, igreja, e falou muito daquilo que a gente fala pouco, discipulado. Veja como parece que muitas vezes nós estamos no caminho contrário de Jesus. Quantos estão entendendo? Aleluia. Ah, pastor, então você está falando que Jesus ele não deu importância para esse negócio chamado igreja? Claro que ele deu. Aliás, ele disse: eu edificarei a minha igreja, a minha eclesia. Eu estou edificando a nova humanidade da era vindoura, que vai impactar a era presente por meio do seu estilo de vida. Essa é a igreja. Ele amava a igreja. Mas o que eu quero dizer para vocês é que se a gente não entender o processo de Jesus, nós acabamos invertendo a ordem. É por isso que nós precisamos falar de discipulado, porque a partir do que ele edificou a igreja? A partir de uma base de discipulado alicerçada sobre a pedra angular, o Cristo. Isto é, discipulado investia a vida para formar um tipo de gente redimensionada nas suas emoções, restaurada nos seus corações, para que esse tipo de gente maduro pudesse ter condições de tocar multidões. Então nós precisamos ter cuidado para não entrar no caminho contrário. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: precisamos entrar no caminho certo. Às vezes eu começo a me questionar se a gente não está no caminho contrário, porque muitas vezes nós pensamos: não, vamos abrir igreja, vamos encher o local de gente, vamos fazer conferência, trazer um monte de famoso, depois a gente se vira para cuidar dessa multidão. Eu te pergunto, dá certo? Não. Eu ouvi o pastor Márcio Faladão falando esses dias: igreja não se abre, supermercado se abre, açougue se abre, loja de roupa se abre, mas igreja surge a partir de uma base de discipulado. Quantos estão entendendo? Não dá pra gente alugar um espaço, fazer conferência, encher assim, colocar 10 famosos, um famoso em cada mês, 12 famosos no ano, encher de multidão e chamar isso de igreja, cara, e chamar isso de família. Não dá certo. Por quê? Porque multidão tem necessidade. Diga comigo: multidão tem necessidade. Multidão tem demanda. E se não tiver uma base sólida para administrar e cuidar da multidão, o que acontece? Os irmãos ficam sem pastoreio devido, sem cuidado, e o pastor começa a entrar em colapso. Irmão, por que em cada 4 pastores 3 estão entrando em depressão? Por que estão entrando em colapso, em esgotamento? Porque falta uma base sólida, falta a multidão encarar que deve se tornar discípulo de Jesus e não apenas frequentante de um culto de domingo. E queremos ser multidão, e multidão suga a vida do pastor. Multidão suga o casamento do pastor, a esposa do pastor, a esposa do líder, o líder. E aí esse negócio chamado igreja vira um caos. Então olha o que acontece aqui. Quando Jesus ele se depara com uma grande multidão cheia de necessidade, ele enxerga o coração, o peso que aquelas pessoas tinham no coração, toda a demanda, o que ele faz? Ele imediatamente
vira para os discípulos, arremete o seu olhar para os discípulos e fala: eu preciso que vocês me ajudem nessa busca. Ei, eu preciso que vocês ajudem o pastor João nessa busca. Formaram um tipo de gente madura, filhos ruiós, maduros, que vão tocar a multidão e vão formar Cristo nas pessoas que estão à sua volta. Então veja, ao invés de Jesus chegar e ver a multidão e se empolgar e... Uau, olha quanta gente tem aqui, cara! Uhul! Olha, o culto tá bombando, velho! A conferência... Pedrão, Tiago, João, olha só, cara, vamos tirar uma foto. Partiu! Stories, é nós bombando, estamos bombando. Igreja, família. Não, ao invés dele se empolgar com a multidão, Jesus olha para os discípulos. Quem entende uma coisa? Meu Deus do céu. Ele olha para os discípulos. Ele olha para os discípulos e clama para que eles amadurecessem. Ele olha para os discípulos. Porque entenda uma coisa, Jesus amava a multidão. Ele amava a multidão. Tem gente que fala da multidão de uma forma pejorativa. Você é multidão ou você é discípulo? Você é Não, Jesus amava a multidão, cara. Mas ele não se empolgava. Ele não se empolgava por ver uma multidão chegando. Ele não se empolgava se o número estava crescendo assustadoramente, não. Ele olha, ele arremete o olhar para os discípulos e ele chama essas pessoas para perto dele e ele dá a sua vida. Ele sofre dores para que Cristo seja formado na vida daqueles homens. Porque com uma base de discipulado formada, agora ele poderia avançar, progredir, englobando o máximo de pessoas em seu reino. Então o que eu entendo? Eu entendo que por Jesus amar a multidão, ele se antecipa e faz discípulos. Eu vou falar de novo. Por Jesus amar a multidão, ele se antecipa e faz discípulos. Entenda uma coisa, escute. Quantas pessoas estavam com Jesus? No dia de Atos 2, festa de Pentecostes, antes do derramamento do Espírito, quantas pessoas estavam com Jesus? Paulo fala que quando Jesus foi assunto ao céu, tinha mais ou menos 500 pessoas, mas naquele dia de Atos 2, somente 120 pessoas ficaram. Agora eu te pergunto, quantas pessoas vieram para esse grupo depois da pregação de Pedro, do derramamento do Espírito Santo? Quantas? 3.000. Depois, mais 5.000. Te pergunto, quem pastoreou essa multidão? Os discípulos. Homens maduros, filhos ruiós, pessoas amadurecidas em suas emoções, em seus caráteres. Homens maduros que estão dispostos a formar Cristo, Então, por amar a multidão, Jesus faz discípulos. Ele não se empolga. Jesus estabelece uma estratégia gradual, processual e progressiva, onde ele vai formar gente para tocar em gente. Esse é o modelo de expansão de Jesus. Você está entendendo? Esse é o modelo. E eu não estou falando de método não, cara. Não estou falando de método, de tudo isso que você conhece. Não, eu estou falando de modelo, porque método passa, mas modelos e princípios são eternos. Esse é o modelo de expansão de Jesus. Formar gente, formar gente para tocar em gente. Quantos estão dispostos aqui? Quantos estão dispostos? Aleluia. Aleluia, aleluia. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou sendo repetitivo aqui, sabe por quê? Por que eu estou falando isso para Vinde? Porque o Senhor falou muito claro comigo. Existe uma multidão à espera de vocês, cara. Existe uma multidão à espera de vocês. Meu Deus do céu. Existe uma multidão a te espera, Igor. Sabe o que Deus manda dizer aqui? Ele manda dizer que Ele vai fazer aqui em 2 anos aquilo que Ele demorou 20 anos para fazer em muitas igrejas que são referência na nossa nação.
Por isso que eu falei que essa chave seria uma chave para os próximos meses, para os próximos 2 anos. Aleluia. E o Senhor está falando aqui nesse lugar, a mesma coisa que o pastor falou, eu estou abrindo a porta do sobrenatural nessa comunidade. Escute, o Senhor não está levantando apenas jovens e homens que vão se aprofundar em jejum, homens que vão se aprofundar em oração, mas Deus está levantando jovens, homens e mulheres que vão caminhar em autoridade, em poder, em glória. Homens que vão provar de realidades do mundo vindouro na era presente. Vai ser comum aqui vocês começarem a perceber pessoas sendo curadas de doenças sérias. Irmã Bernadette, espere e verá. Vai ser comum. Eu tenho visto pessoas sendo curadas de visão, eu tenho visto pessoas sendo curadas de câncer. A gente tem provado disso. E sabe o que o Senhor fala para vocês? O Senhor enxerga vocês hoje como Natanael. Não, vocês não entenderam ainda. Natanael, Deus chega para Natanael e fala assim, olha, ele libera uma palavra de conhecimento para Natanael. João capítulo 1. Natanael fica espantado. Olha, uma palavra de conhecimento, como ele sabia? Jesus fala, você está surpreso por causa disso? Eis que você verá os céus abertos, uma escada ligando céu e terra, anjos subindo e descendo, espíritos ministradores para servir os que hão de herdar a salvação. Glorifica, querido, glorifica. Vocês estão admirados pelo que o Senhor fez. Isso é só o primeiro estágio. Isso é só o primeiro estágio. Por enquanto tem 1, tem 2, tem 3 pastores vindo de fora para aqui. Daqui a pouco vai ter uma multidão, grupos de pastores vindo para cá para aprender daquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar. Junção, Jerusalém e Antioquia. Um grupo que se consagra, mas um grupo que capacita e envia. Sem nem o que eu ia falar, o Senhor está falando, se preparem, só isso, se preparem. Se preparem, se preparem, se preparem. Se preparem, porque onde tem multidão, onde tem sinais e maravilhas tem multidão, e aonde tem multidão tem necessidade. Por isso, preparem discípulos. Preparem discípulos. Ei, você que está sentado no banco confortável, ei, Deus está te chamando hoje. Deus está te chamando para um novo posicionamento. Tempo de alargar as tendas. Alargar as tendas, esticar as cordas, reforçar os fundamentos. Reforçar os fundamentos. Eu sei porque o Senhor falou, não, você fica, mas lá eu quero que você vá, porque o Senhor está falando, eu quero que vocês ajudem eles a reforçar os fundamentos. Eu me coloco como um servo. Eu lembro. Cara, o peso de glória vai aumentar aqui nesse lugar. Eu lembro que uma vez eu estava no campo do Siri, em Marataízes, e estava chovendo, e de repente veio uma ventania muito forte, 2, 3 horas da manhã, a barraca quase voando. E a gente saiu, e a gente pegou as cordas, esticou as cordas, reforçou as estacas, os guinchos das barracas. Porque o que o vento faz? O vento entra por baixo da barraca e ele suspende a barraca, ele eleva a barraca. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Que o peso de glória vai vir, e o peso de glória não é para te aprofundar, mas é para te suspender, te levar para cima. Qual o tema da conferência? Soberana. Original, de soberana, significa ascensional. Vocação ascensional. Você sabe o que significa vocação ascensional? Significa tirar você de um nível de imaturidade e colocar você num nível de imagem e semelhança com Cristo. Vocação ascensional. Eu tiro você do nível que você está hoje e começo a te elevar num nível de glória. E quanto mais você contempla a glória de Deus como por espelho, você é transformado na imagem do primogênito. Vocação ascensional. Meu Deus. O peso de glória vai aumentar. O peso de glória vai aumentar. Glorifica. Se você quer o peso de glória, o peso de glória vai aumentar.
o peso de glória. Vamos, jovens, crianças, adultos, anciãos, clamem pela glória de Deus. O peso de glória vai aumentar. Nova estação. Seca-se a erva, mudam as estações, mas a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus não é abalada. Versículo 38. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara, porque grande é a seara, grande é a multidão pela frente, grande é a multidão. Quantos recebem essa palavra? Agora eu volto para a pergunta do início: de qual grupo você faz parte? Em qual grupo você está hoje? Aonde você está? Porque, pensa, se nós queremos de fato sair desse lugar de multidão e ser um tipo de gente específica, reconfigurada, restaurada em suas emoções e que se torna parceira de Cristo no processo de formar Cristo no próximo, nós precisamos de uma mudança de posicionamento. Nós precisaremos de uma mudança de pensamento que vai modelar o nosso posicionamento. Quantos me entendem? Em qual grupo você quer ficar? Sabe por que eu estou falando isso? Porque por mais que estejamos em muitos aqui, eu sinto que muitos de nós ainda estamos confortavelmente na multidão. Em qual grupo você está? Multidão de discípulos. Porque entenda uma coisa, para cada grupo Deus tem uma resposta. Multidão tem multiplicação de peixes e pães, multidão tem milagre, multidão tem sinais, multidão tem chave de apartamento. Agora só filhos maduros têm governo, autoridade e herança. Só discípulos têm direito de governar e provar da sala do tesouro. Então nós precisamos de uma mudança na nossa forma de pensar, cara, na nossa forma de entender o Evangelho. Nós precisamos de uma mudança. Sabe por quê? Sabe o que Deus quer fazer com muitos aqui? Quer tirar você da zona de conforto, cara. Quer tirar desse lugar que você está. Ainda temos que muitos de nós no meio cristão ainda estejamos no meio da multidão. Um grupo que Ele ama, um grupo que Ele deseja ter para Ele, mas é um grupo que é extremamente consumidor de uma mensagem nova, de uma conferência nova, de uma programação nova, sabe, de algo, de uma novidade. Enquanto discípulos são parceiros de Cristo no processo de cumprimento da soberana vocação de Deus, tornar as pessoas à imagem do primogênito. Está fazendo sentido o que Deus está falando aqui nesse lugar, cara? E aí, aonde você está? Aonde você está hoje? Lembra daquela propaganda da Oi de 15 anos atrás, mais ou menos? Você é um recebedor ou você é um ligador? Lembra? E aí? Você é um recebedor, alguém que só vem para a igreja para consumir? Alguém que só vem para ter uma oportunidade? Eu quero pastor, eu quero uma oportunidade. Um monte de gente que vem para a igreja para ter uma oportunidade para fazer alguma coisa, cara. Um monte de gente que vem para a igreja para querer receber algo de Deus. Será que nós somos recebedores ou nós somos ligadores, homens e mulheres maduros que vão ser parceiros de Cristo, que vão sofrer dores de parto? Paulo fala, com dores de parto eu vos gerei em Cristo. Por que você está sofrendo dores de parto? Por que causa você está sofrendo dores de parto? Eu quero ver com vocês uma cena nas Escrituras que nos ajuda a entender bem isso. Jesus, escute. Jesus está prestes a fazer a sua pregação, a primeira pregação mais famosa dele.
Qual foi a primeira pregação mais famosa de Jesus? Sermão do Monte. E essa cena onde Jesus profere as bem-atitudes, as bem-aventuranças, ela foi registrada por dois camaradas na Bíblia, por Mateus e por Lucas. Então imagine uma cena, diga comigo, uma cena, a mesma cena sendo fotografada por dois caras, Mateus e Lucas, cada um com uma câmera diferente e numa posição diferente. Então nós temos a mesma cena sendo registrada por duas perspectivas, duas óticas diferentes. Por isso é chamado de evangelhos sinóticos. Então, para a gente saber o que Jesus está falando, a gente precisa montar essa figura. Então abra comigo Lucas capítulo 6, versículo 17. Lucas capítulo 6, versículo 17. Podemos ler? Amém? Amém. Diz bem assim: e descendo com eles, parou num lugar plano. Em outra versão, planície. Alguém tem aí escrito planície? Levanta a mão. Alguma versão escrita planície? Uma, duas. Planície. E também um grande número de seus discípulos e grande multidão de povo de toda a Judéia, de Jerusalém, da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos e eram curados, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude, e curava a todos. Versículo 20, olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E aí Jesus prossegue o sermão. Agora, se você olhar, olha para mim, se você olhar Mateus capítulo 4 e 5, você vai ver alguns detalhes que na leitura de Lucas não estão contidos. Por quê? Porque só Mateus enxergou. Então abre aí Mateus capítulo 4, versículo 23 em diante, e capítulo 5. Vamos ler, diz bem assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e além do Jordão. Capítulo 5, versículo 1 e 2. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E prossegue o sermão. Então veja, dois textos que falam da mesma cena, da mesma passagem, do mesmo acontecimento. E para a gente entender o que Cristo quer nos ensinar, nós precisamos somar essa cena, sim ou não? Então, por exemplo, quando Lucas fala que antes de Jesus ensinar o seu sermão, ele encontra uma multidão. Diga comigo, multidão. E essa multidão estava numa planície, num lugar plano. E Jesus estava ali na multidão, tocando todo tipo de doente, todo tipo de enfermo, expelindo demônio, purificando leprosos. O que Jesus estava fazendo? Estava atendendo às demandas de uma multidão que a Bíblia diz, no capítulo 9, que estava como ovelhas procurando por um lugar de pastoreio, sem pastor. Então diga comigo, planície. Planície. Mais forte, planície. Planície. Ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor. Já na perspectiva de Mateus diz que Jesus, ele vê a multidão e logo em seguida ele sobe uma montanha, ele sobe o monte. Quando os discípulos veem Jesus subindo o monte, os discípulos sobem imediatamente até encontrá-lo. Naquela época todos que estavam ali já reconheciam Cristo como um mestre. E na cultura judaica, quando um rabi, um mestre, se colocava numa posição elevada e se assentava, isso queria dizer que o mestre estava desejoso de ensinar algo para os seus discípulos. Então, quando os seus discípulos olham para o mestre subindo a montanha, se assentando no topo, o que eles fazem? Eles sobem a montanha. Então vamos juntar, vamos somar isso tudo aqui. Aonde que a Bíblia fala que a multidão estava? Numa
E planície fala de quê, gente? Planície fala de um lugar estático. Planície fala de um lugar sem desafios. Planície fala de um lugar sem evolução, sem crescimento, sem desenvolvimento. Quantos de vocês já tiveram num lugar plano e com um aglomerado de pessoas? Milhares de pessoas. Quando você está num lugar plano e num aglomerado de pessoas, o que você enxerga? Você enxerga pessoas. Diga comigo, pessoas. E pessoas têm problemas. Diga, problemas. E você tem a sua demanda. Diga, demanda. E aquela multidão está te impedindo de atender a sua demanda. Então, pessoas que estão num lugar de planície, primeiro, são pessoas que estão num lugar sem evolução, sem desenvolvimento, sem desafio. Estão num lugar onde só se enxerga problema, só se enxerga necessidade, só se enxerga a minha vontade, o meu desejo, o que eu quero. E o que a multidão quer? E o que a multidão quer? Multidão quer o que, gente? Fala aí, pode falar, me ajuda. Multidão quer o que? Quer bênção? Quer milagre? Quer pão? Quer sinais? Quer chave daquilo? Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo outro. Eu preciso ser bajulado, eu preciso ser cuidado, eu preciso daquilo outro. Enquanto tem um monte de gente ali, aonde que os discípulos estão, gente? Os discípulos estão subindo a montanha até o Cristo. E sabe o que Deus está te chamando hoje? É para subir a montanha. Subindo a montanha do amadurecimento, subindo a montanha do desenvolvimento até o Cristo. Então sabe o que eu percebo aqui? Eu percebo que para a gente deixar de ser ovelha, de ser multidão e passarmos a ser discípulos, nós precisamos de uma mudança de direção, cara, que nos tire da planície e nos leve para o monte. Nós precisamos subir o lugar de desenvolvimento, o lugar de amadurecimento. E sabe o que é desenvolvimento? Desenvolvimento, a palavra desenvolvimento significa retirar aquilo que te envolve num nível e te elevar para um próximo nível de entendimento. Desenvolvimento significa retirar de um nível, de um cativeiro que te prende no chão, de um cativeiro que te prende numa depressão, de um cativeiro que te prende em qualquer coisa que seja e te eleva, vocação ascensional a um nível de maturidade. E onde há maturidade, a autoridade derramada dos céus. E agora você não é apenas um recebedor, agora você se torna alguém apto para ser um ligador. Homens maduros que tocam em gente e formam Cristo. Sabe o que Deus quer te fazer? Deus quer te tirar do lugar que você está e colocar no nível superior. Fala, Senhor, eu quero subir nesse nível. Eu quero, Senhor. Fala, eu quero, Senhor, eu quero. Deus quer te tirar do nível e colocar no próximo nível. Essa é a vocação ascensional, a soberana vocação de Deus. É por isso que Deus se apresenta a Jó em Jó no capítulo 38 como? No redemoinho. Porque o que um redemoinho faz? Um redemoinho, ele suga tudo que está em volta e te leva para o centro, para te jogar para o alto. Jó, a Bíblia fala que ele era um homem justo e temente a Deus, e ele achava que ele já vivia o suficiente. Jó achava que já era maduro, que vivia o suficiente, mas quando Deus olhava para Jó, ele via apenas um menino. Aí sabe o que Deus faz? Deus manda um redemoinho. O que redemoinho faz? É um turbilhão de coisas que acontecem na sua vida para te puxar para o centro. E quando ele te puxa para o centro, ele te começa a revelar uma medida de glória. E quanto mais você contempla essa glória, mais você sobe, mais você prova de realidades celestiais. Deus quer te tirar daqui e faz você rodar aqui. Ele puxa para... meu Deus. Está um turbilhão na vida de muitas pessoas aqui, não está? Sabe por quê? Porque você está fora do redemoinho. Porque quando Deus te puxar para dentro, quem entende de física sabe que redemoinho, o ponto central, o ponto de menor pressão, é o ponto de paz. Deus te puxou Jó para o centro. Enquanto Jó estava questionando, ele te puxa para o centro, João. Ele te puxa para o centro. Um lugar onde a sua shalom se manifesta. E quanto mais o peso da glória de Deus é manifestado,
E quanto mais eu contemplo a glória de Deus como por um espelho, eu sou transformado à imagem do primogênito mediante o Espírito Santo. E Ele te joga para um próximo nível, para uma outra mola do redemoinho. Uma mola que vai destruindo, parece que vai destruir tudo à sua volta. Ah, mas está difícil, pastor. Ele está te colocando nessa volta. Quanto mais tribulação, maior o peso de glória. E quando você entende isso, você passa para o próximo nível de imagem e semelhança com Deus. Meu Deus. Meu Deus. Então pare e pense, onde eu estou? Eu estou numa planície ou eu estou no caminho de subida? Sério? Você está numa planície ou está no caminho de subida? Não, eu estou no caminho de subida. Olha só, eu fui promovido a obreiro. Aleluia. Olha como eu estou ministrando a adoração belíssimamente. Não, cara, não entendo. Entenda uma coisa, caminho de subida não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo, mas tem a ver com o quanto de Cristo está sendo gerado dentro de você. O quanto do seu caráter está sendo moldado. Será que hoje eu sou uma versão melhor do que ontem? Será que hoje eu estou mais manso do que ontem? Será que hoje eu estou mais pacificador do que ontem? Mais humilde do que ontem? Será que hoje eu estou cooperando com Cristo no processo de formar gente? No processo de formar discípulos? Senhor amado, aleluia. Ou será que eu continuo como uma ovelha cansada na multidão, debilitada, instável, dependente, como uma ovelhinha de Jesus? Sou uma ovelhinha de Jesus, né? Pensa nisso, cara. Porque João, no capítulo 10, Jesus fala que Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O autor de Hebreus também fala que Cristo é o grande pastor que redime as suas ovelhas pelo sangue da nova aliança. Ele é o pastor. Mas entenda uma coisa, Jesus ele se apresenta com várias metáforas na Bíblia. Ele é o leão da tribo de Judá, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a luz verdadeira, a videira verdadeira. E também é o pastor de ovelhas. Agora entenda uma coisa, toda vez que Jesus se apresenta na figura de pastor de ovelhas, entenda isso, toda vez que Deus se apresenta na figura de pastor de ovelhas, esse contexto está falando de um contexto de iniciação da caminhada cristã, está falando no contexto de início, de caminhada no Evangelho. Sabe por quê? Porque existem outras etapas a serem percorridas. E o que eu sinto no meio cristão é que muitos de nós achamos que estamos no topo, mas estamos 10, 20, 30 anos no primeiro estágio, na beirada do monte ou na planície. Como ovelhas cansadas, ovelhas que precisam de cuidado a todo tempo. Ovelhas que querem, cara, numa estatura de maturidade. Eu tenho uma filha de 2 anos e meio, minha bolotinha é uma delícia. Só que criança, eu apelido ela de come da estrela. Sério, porque todo dia, papai quer iogurte, papai quer mamar, papai quer danoninho dá, me dá danoninho dá. Quer isso, quer mamar, quer xixi, quer cocô, quer batata, quer brincar, quer shopping, quer pirulito da Peppa. Criança quer o tempo todo. Gente imatura quer ter coisas o tempo todo. E isso enlouquece a cabeça do autor de Hebreus. Ele fala, gente, chega de viver num nível de leitinho. Existe um caminho a percorrer, vamos, subamos avante. Existe um discipulado a se cumprir. Existe um sacerdócio a exercer. Deus não quer crianças, Ele quer sacerdotes, homens maduros, homens de governo, ministros diante de Deus e governantes da terra, sacerdócio. Ah, meu Deus. E esse é o grande desafio nosso hoje. Escute, o seu desafio hoje é transicionar dessa estatura que você está hoje, uma estatura muitas vezes imatura, e transicionar para uma estatura que a Bíblia chama de plenitude de Cristo. Paulo diz em Efésios, a estatura da plenitude de Cristo, da varonilidade de Cristo. Para quê? Para que estejamos aptos a cumprir a edificação do corpo de Cristo na terra. Você está entendendo o que o Senhor está falando aqui nessa noite? Ah, meu Deus. Então pergunte em que lugar eu estou.
Em que lugar eu estou? Será que eu estou numa planície, esperando a próxima multiplicação de pães, esperando a próxima transformação da água em vinho, esperando o próximo milagre? Ou eu estou com Cristo subindo a montanha do amadurecimento? Ou eu estou subindo a montanha, ansiando encontrar aquele que está desejoso em me ensinar aquilo que eu preciso me tornar? Porque esse foi o conteúdo do Sermão do Monte. Esse foi o conteúdo. Ele disse: bem-aventurados que são pobres de espírito, pois herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados que são, diga são, mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados que são pacificadores. Bem-aventurados que são, bem-aventurados que então, enquanto tem um grupo de gente, uma multidão de gente querendo ter alguma coisa, conquistar alguma coisa na planície, existe um grupo que está subindo o caminho da montanha, ansiando em se tornar aquilo que Ele quer que a gente se torne. Um grupo de gente que entende que não atingiu ainda aquilo que tem que se tornar, mas continua subindo, independente porque sabem quem é que vão encontrar no topo. Glorifica o Senhor, glorifica o Senhor. Glorifica. Enquanto você glorifica, o Senhor vai começar a moldar o seu caráter. Sabe, Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13, já estamos terminando. Ele diz bem assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Paulão, velho. Apóstolo Paulo: ei, irmãos, eu ainda não atingi o nível de maturidade que eu deveria atingir. Paulo está falando isso. Mas olha só que ele fala: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo em busca do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você sabe o que Paulo está falando? Ele está falando: olha, eu ainda não atingi aquilo que eu tenho que atingir. Eu ainda não atingi o nível de maturidade que Deus quer, mas uma coisa eu faço: eu esqueço as coisas que para trás ficam. Eu esqueço as minhas vontades, eu deixo as minhas vontades na planície. Eu deixo as minhas vontades e meu conhecimento humano que eu adquiri na planície. Agora eu subo a montanha até o Cristo, em busca do prêmio da soberana vocação de Deus. Soberana vocação, Cristo formado em mim. O prêmio da soberana vocação, eu com Cristo, o meu galardão. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Diga sim. Fala assim: eu quero subir a montanha até o Cristo. Então, será que eu estou no caminho de amadurecimento? Se pergunte: será que eu estou nesse caminho de amadurecimento? Em que área da minha vida, preste atenção, em que área da minha vida eu preciso ser aperfeiçoado para que eu me torne apto a cooperar com Cristo no processo de edificação da sua igreja? O que essa tribulação que eu estou passando agora está formando no meu caráter? O que essa tribulação, essa prova que eu estou passando na minha vida está aperfeiçoando o meu caráter? Em que área do meu caráter eu preciso ser moldado? Porque entenda uma coisa, cara, Paulo fala, escute, eu sei que tem muita gente passando por sofrimento aqui nesse tempo que a gente está vivendo, mas Paulo fala que o sofrimento do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Paulo fala que a minha leve e momentânea tribulação produz em mim um peso eterno de glória. Paulo não era um cara que estava na planície, cara. Paulo era um cara que estava subindo a montanha. Ele estava subindo a montanha, independente dele. Ele estava subindo o caminho do amadurecimento. É por isso que ele fala que a sua tribulação era leve e momentânea. Por isso que ele fala algo parecido com o que Tiago falou, que a tribulação é motivo de gozo. Meu Deus, cara, tribulação é motivo de gozo. O cara estava numa prisão romana aguardando o julgamento e chega e diz para a igreja de Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. Cara, um cara que faz isso é um cara que já entendeu a soberania de Deus. É um cara que entendeu que o processo, que a tribulação é parte do processo de Deus para formar o caráter dele em mim. Glória a Deus. Por isso é motivo de gozo.
Não queixe do redemoinho de Deus. Não se queixe do redemoinho de Deus. Faz o seguinte, entra dentro. Fala, Senhor, agora eu vou com tudo. Eu vou com tudo. Imagine comigo, imagine que a gente está aqui nessa conferência e amanhã você tem uma viagem para a Disney. Uma viagem para Orlando com tudo pago, hotel, você está com seus dólares trocados. Você e toda a sua família. Você está feliz, sim ou não? Sim. Só que imagina que no caminho daqui para o aeroporto de Vitória, você sofre um acidente de carro. E esse acidente de carro deixa todos machucados. Você e toda a sua família, ninguém morre, mas todo mundo vai para o hospital e precisa ficar em repouso, tratamento médico. Você ficaria feliz ou ficaria triste? Triste, né? Agora imagine que você está na ambulância e de repente você ouve no rádio da ambulância que o seu avião, que você ia para Orlando, esse avião cai e morre todo mundo. Eu sei que você ficaria triste pelas pessoas, mas fale por você. Você ficaria feliz ou você ficaria triste? Você se sentiria aliviado, sim ou não? Sim. Shalom. Essa é a paz que Deus nos dá mediante a tribulação, quando nós entendemos que ela é parte do processo para formar Cristo em mim. Glória a Deus. É Ele, tudo é Ele, cara. Honra e glória seja dada ao Cordeiro. É por isso que a tribulação ela é leve e momentânea. Ela é momentânea por quê, pastor? Porque tribulação tem prazo de validade. Ela tem prazo para começar e para terminar. E o prazo da sua tribulação depende, Paulo sabia disso, que o prazo da tribulação dele era proporcional ao quanto ele se submeteria ao processo. Por isso que para ele era momentânea. Você está entendendo? Porque para você muitas vezes não é momentâneo. O prazo da nossa tribulação, escute, é proporcional, depende de quanto nós nos submetemos ao processo de Deus. É só olhar para o povo de Israel. O povo de Israel, para atingir a terra de Canaã, demoraria simples 6, 7 dias. Olha no Google, olha lá, 6, 7 dias. E eles demoram 1 ano e meio para atingir as margens de Canaã. 1 ano e meio num processo que demoraria 6 dias, calma. 1 ano e meio. Só que quando eles chegam lá, eles desacreditam da palavra de Deus e mandam 12 espias. 10 voltam murmurando, reclamando. A fé daquele povo é abalada. O que Deus faz? Faz aquele povo voltar e ficar rodando no deserto no tempo total de 40 anos. Porque era um tempo suficiente para aquela geração morrer e Deus levantar uma nova geração que estivesse disposto a se submeter ao propósito e a cumprir o destino. Você está entendendo? Diga comigo, o prazo da minha tribulação depende do quanto eu me submeto ao propósito de Deus. Por isso que Paulo falava, é leve e momentânea. Mas peraí, mas a minha tribulação não é leve. Para Paulo era, sabe por quê? Porque apesar do peso de dor, o peso de glória era muito maior do que qualquer dor e sofrimento que ele poderia suportar. E lembre-se que eu te falei, o peso da glória não te empurra para baixo, mas o peso da glória de Deus te leva para cima. Quanto mais tribulação, maior é o peso de glória. Aleluia! E quanto mais eu contemplo o peso da glória de Deus nesse nível do turbilhão que eu passo, mais eu sou transformado à imagem de Deus. Quanto mais eu contemplo o peso da glória, mais Cristo é formado em mim. Eu vou repetir, quanto mais eu contemplo o peso da glória de Deus, mais Cristo é formado em mim. É por isso que Paulo não importava o quanto fosse doer subir a montanha. Assim como Elias subiu o Carmelo, sim ou não? Na subida da montanha, o que ele encontra logo no primeiro estágio? Vendaval, ventania. Tentou achar Deus no meio da ventania. Cadê o Senhor? Não ouviu a voz de Deus. Subiu mais um pouco, passou da ventania, subiu mais um pouco da montanha. Chegou no terremoto,
tentou achar Deus no meio do terremoto que estava acontecendo na vida dele, não achou Deus, não ouviu a voz de Deus. Subiu mais um pouco, achou fogo. Ah não, agora fogo vai, porque Deus falou com Moisés atrás da sarça ardente, agora vai. Não achou a voz de Deus. Muitas vezes na tribulação parece que Deus desaparece, parece que Deus some. Deixa eu te falar uma coisa, Ele só está em silêncio. Sabe quando o nosso filho cai? Ele cai no chão, a Malu direto, ela caía e eu só ficava olhando assim, ficava quietinho. Por quê? Porque eu queria testar e provar o nível de maturidade que ela estava tendo. Eu queria que ela se esforçasse para vencer aquele nível que ela estava naquele momento. Você está entendendo? Por isso muitas vezes é difícil subir a montanha, cara. Lembra do povo de Israel quando estava com Moisés no Sinai? Para a gente fechar. O povo de Israel estava com Moisés. Moisés foi subir o monte Sinai. Diz a palavra de Deus que o povo foi até um certo limite. Para frente desse limite, só Moisés passou e subiu a montanha. Sabe por quê? Porque Sinai significa espinhoso. E multidão murmura em meio aos espinhos. Multidão foge dos espinhos. Só homens de propósito se submetem aos espinhos para no topo do monte encontrar o Cristo, aquele que vai derramar o peso de glória sobre as nossas vidas. Deus está te chamando, é hora de subir a montanha. Fique de pé nesse momento, nós vamos orar.